Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FDT Cast. O FDT Cast é uma iniciativa da Fundatec com o seu novo canal no YouTube e no Spotify, onde a gente vai compartilhar conteúdos sobre tecnologia, inovação, saúde, comportamento humano, governança e gestão. Eu sou Felipe Homem e hoje estamos aqui para tratar de um assunto que tem tomado conta de praticamente todos os eventos em que a gente vai participar, independentemente de ser um evento de tecnologia, que é sobre a inteligência artificial e os impactos ou as transformações no mundo do trabalho, tá? Para desenvolver esse assunto aqui comigo hoje, eu tenho o nosso grande parceiro Daniel Wildt, que é especialista na área de tecnologia, mas é um cara que tem um olhar super humano para as coisas, tá? Isso é algo que me chama a atenção em todos os das participações do Dani aqui conosco, hã, nos eventos. Então, isso complementa, né, para a gente não ficar muito na parte técnica, muito hard, trazer as pessoas como centro, né, da tecnologia, porque, enfim, tecnologia existe para apoiar a vida das pessoas, né, Dani? Hã, Aproveito para pedir para vocês seguirem a Fundatec, para quem já segue, compartilhar, comentar os nossos conteúdos nas redes sociais, nos nossos canais novos, então aí no Spotify, no YouTube, mas também para seguir o Daniel, que ele produz muito conteúdo, compartilha esses conteúdos, está bem atuante também nas redes sociais e a gente vai deixar fixado aqui os endereços para vocês seguirem e acompanharem o trabalho do Dani, que é super engajado. Bueno, sem mais delongas, então, Dani, obrigado aqui pela tua participação. Quero que tu fale para o pessoal aí para poder te apresentar. O que te move a trabalhar com tecnologia até hoje, Dani? Tu passou por vários momentos, né, dessa evolução da tecnologia. O que te move a trabalhar assim? O que te dá a tesão, que nem a gente fala, né, Boa. de desenvolver soluções, de pensar nas pessoas por meio do trabalho que tu faz? Boa, agradecer de novo sempre os convites, sempre eu acho que eu nem termino a pergunta, já digo sim, né. É, Nem assim, né. é. Acho que tu vê Eu vejo no sim, login da Fundatec já ali, sim. tu diz: "Ó, Mas o que me move é a curiosidade. Isso pra tudo da vida, assim, né. curiosidade". Enquanto a curiosidade for maior que a frustração, eu sigo. Então, no caso da tecnologia, esse ano é meu ano 30 de Ano 30 de de tecnologia. tecnologia. E aí eu fiquei pensando que, tipo, cara, eu tenho mentorado pessoas que não têm 30 anos, né. E aí me dá um tilt, assim, quando eu vou falar com a pessoa do tipo: "Puxa, quando eu comecei minha carreira tu não estava vivo ainda, cara". Tipo, e aí eu tento contar umas histórias de passado pra eles, e eles ficam me questionando: "Mas por que tu tá me contando isso?". Porque é igual. O que eu tô te falando aqui, o que aconteceu em 97, é o que aconteceu em 2007, aconteceu em 2017 e vai acontecer em 2027 também né, o futuro repete o passado, né, é um pouco dessa lógica, assim, o poeta já dizia, eu brinco com isso. E o que me move é essa história, cara, da gente como é que a gente constrói uma tecnologia e consegue manter a nossa humanidade, que pra mim é o que tá se perdendo de uma forma enlouquecedora com o mundo das IAs, né. Pois é, a gente estava comentando, isso é bastidor, tá, gente? Antes da gente iniciar, a gente estava comentando aí, a gente estava falando: "Tá, mas a gente está evoluindo, mas a gente está melhorando, está piorando?". Isso já um pano de fundo da IA, a gente pode começar por aí, né, Dani? Tu tem uma visão mais pessimista, seria isso? Pessimista, É, pessimista, a gente sobre a gente não pensa mais, cara. a gente não pensa Eu mais. tô em reunião e o cara fala: "Minha IA tá dizendo tal coisa". Tá, e tu? Qual é o teu pensamento, qual é a tua reflexão sobre isso? A tua experiência e a tua prática tá te dizendo o quê sobre o que tá acontecendo? E fora isso, estamos sendo replicadores de algo que é verdadeiro, está correto, porque nem a capacidade crítica É isso. de saber se aquela informação está O coerente. fato é que as ferramentas, quando a gente tá ali conversando, né, com as LLMs, elas estão deixando a gente feliz. O único objetivo delas é nos deixar feliz. Elas não querem que a gente fique chateado com elas.
Inclusive se tu disser: "Não, o que tu tá dizendo tá errado". Verdade. Ah, ela Aí é ela cordial. aí ela acha uma outra fonte lá e te dá a informação e diz: "Tá, agora tá correta". Exatamente, bela não, cara, por que que tu me deu a informação errada na primeira vez? Por que que não fez uma pesquisa adequada sobre o assunto? E lembrar, né, que quando as IAs estão fazendo o deep research, elas estão pesquisando no Google, Ou, enfim, em em outros qualquer outra repositórios história, que estão vendo links ali, estão puxando links. Todos os links têm viés. Todo texto produzido na internet tem tem viés, todo viés. vídeo produzido tem um viés. Obviamente, cada um de nós também temos os nossos, né. Isso. Então, mas a gente tem perdido a capacidade crítica de pensar, né. Quando eu falo assim, em tudo que a gente faz na vida, ou a gente está em modo descoberta, ou a gente está em modo entrega. E a gente está esquecendo que agora, mais do que nunca, o modo descoberta ele é relevante. Porque o modo entrega, cara, eu consigo modelar meus agentes de IA e eu consigo fazer eles entregarem o que eu preciso de código. Mas eu não consigo tirar a parte de, será que isso é um problema real nesse mundo? Será que se eu entrevistar 5 pessoas do bairro tal, 10 pessoas do outro bairro, eu consigo enxergar um problema? Existe esse problema? E a gente quer pular essa parte. Não, não, isso aqui é certo, vamos fazer que é rápido de fazer. Não, mas por que que eu estou resolvendo um problema que não existe? E para mim é um pouco disso assim que a gente tem que estar voltando a ter essa discussão, né? A capacidade do pensar crítico, o analítico também, sem dúvida, porque as informações estão vindo para a gente e a gente não sabe o que fazer. Ah, não, mas eu mando a IA analisar. Com qual pergunta? É. Esses dias eu estava num evento semana passada sobre mercado digital e mídia e etcétera, e um dos conferencistas ainda falou que o o que pode estar atrapalhando e talvez levando para esse cenário que tu coloca, assim, mais, difícil, né, mais triste da evolução, é que a gente está escrevendo antes de pensar. Uhum. Ou seja, eu não faço nenhuma reflexão sobre a pergunta que eu quero que a IA traga e nem a forma como eu quero que ela se posicione, e simplesmente escrevo. Sim. E eu, no momento em que eu escrevo sem a possibilidade depois de ter uma análise crítica, começa a ficar muito fugaz, a qualidade fica muito superficial. Uhum. E tem um ponto que é uma escolha, daí. Cada pessoa profissional vai escolher isso na sua vida. Então, eu tenho uma série de assuntos e documentos, vamos dizer assim, que eu tenho que produzir, onde eu escolho não usar inteligência artificial. Então, quando eu escrevo meus poemas, quando eu escrevo meu blog diariamente, ali é o Daniel, vai ter erro de português eventualmente e tudo certo. Se bem que até agora a IA agora aprendeu a botar erro de português nas frases, né. Para ficar mais humana. Cara, então assim, mas eu faço uma escolha, onde eu não vou usar a IA, né. Então, todo dia, tu comentou das redes sociais, eu tenho produzido conteúdo diário agora. Porque é uma forma minha de prática de oratória, eu quero voltar a palestrar mais frequentemente, quero voltar a ter, então eu preciso de prática. Todo dia eu pego lá o tópico, tem ali, não chega a ser um roteiro, eu tenho um conjunto de tópicos e vou lá e falo sobre aquele assunto em 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Isso é uma prática minha. Mas eu poderia, se eu quisesse, porque tudo que eu estou produzindo de conteúdo é baseado num livro que eu escrevi. Então eu peguei esse livro, e aí com a IA eu disse: "Me ajuda Roteirizar. há 30 dias, 30 dias de conteúdo, me ajuda, me dá uma ideia aí, o que que tu acha que Uhum. pode ser legal?" Aí ele dá uma sugestão, eu: "Olha, esse aqui eu não quero, eu quero que tu fale, em vez desse aqui, aquele assunto." Aí ele falou, ajustou o plano, montou o plano pra mim, beleza, cadastra as tarefas pra mim. Então eu tenho lá, todo dia eu tenho uma tarefa, eu vou lá na minha ferramenta de tarefas, pego ali a tarefa, executo ela, e assim eu vou indo. Mas se eu quisesse, eu podia ter ido mais longe. Eu podia ter dito: "Pega o capítulo, o tópico do livro, pega o texto que está lá, transforma numa linguagem mais solta e gera o roteiro. Abre essa ferramenta aqui que tem meu avatar já constituído e minha voz está modulada lá, gera o vídeo para mim, não repete a cena do dia anterior, sempre escolhe uma cena diferente, produz o vídeo e carrega esse vídeo nas redes sociais." Pronto. Tá, e aí eu existo para quê? Eu digo, e a essência, né, na hora de transmitir isso num vídeo, por exemplo, porque o Daniel se expressando, a IA não vai conseguir, né. Pô, cara, e ela não sabe pra onde eu tô indo, cara. Ela pode consolidar o que eu já publiquei.
Ah, uma IA pode pegar todos os meus vídeos publicados e dizer: "Isso aqui o Daniel pensou até o dia tal, até o tipo de conteúdo Uhum. que eu peguei dele aqui, eu consigo inferir sobre coisas que ele produziu aqui", né. Agora, e o amanhã, o que eu vou pensar amanhã, que tá vindo de uma discussão que eu tive no supermercado, onde é que vai estar essa informação? E ela pode ser valiosa e rica para ter um Total. insight que, no caso da inteligência artificial, não seria Então aproveitado, né. então tem esse rolê, assim, de como é que a gente constitui o que é criatividade. Criatividade, para mim, são fontes diversas de informação. "Ah, que tipo de música tu escuta, Daniel?" "Todas." Porque todas ali pode ter uma batida e tal, e daí tu vai ver que aquela música puxou o sample daquele lugar, aí tu vai lá e descobrir um artista novo, que é de quem ele sampleou lá pra fazer a música, e daí tu descobre uma discografia que tu não tinha conhecimento. Então são fontes, são referências, e aí vai ter algum momento que tu vai grudar aquele assunto, daquele assunto, daquele assunto. E aí tu vê, tu tem uma coisa nova ali pra brincar. E veio do inusitado, que não é bem inusitado, porque quando tu tá constantemente te colocando, né, para ver coisas, para estudar coisas e experimentar coisas, né. Por exemplo, eu trabalho muito com os métodos ágeis, né. Isso. Eu tenho alguns que eu abomino, são os que eu mais estudei, Os que tu mais estudou, tu mais abomina. porque eu tenho que saber por que que é ruim ou é bom, cientificamente falando. Cara, aquela regra que fala de teoria de filas e de sistemas, eu não preciso, por isso que eu não preciso aplicar aquele troço lá, porque eu posso ser muito mais simples e chegar no mesmo resultado. Uhum. Mas eu não tenho eu não gosto. Não, vai, elabora, por que que tu não gosta? Aí eu te trago uma série de argumentos do porquê que dá para ser mais simples e por que que, na verdade, a gente só usa coisas mais complexas e cria um monte de controle por mera falta de confiança nas pessoas. As pessoas. E aí faz muito sentido agora a gente querer automatizar tudo com IA e não querer, ó, o problema são os humanos. O mais louco é a gente falar que o problema são os humanos e a gente querer fazer produtos para vender para humanos. Pois é. Fica uma coisa estranha, né. E eu ia até te perguntar, Dani, porque tu convive com profissionais, né, na tua empresa, nas tuas palestras que tu dá e etcétera. A galera tem se dado conta, porque se cria, né, um cenário, por vezes, até, assustador de que, IA, se tu não te ligar, tu vai ficar para trás, tu vai ser substituído, blá-blá-blá. E a gente sabe que não é bem assim a coisa, né. Existe uma forma de tu te adaptar e entender que essa ferramenta ela é fundamental para te apoiar nas coisas e não em algo substituível. Pelo menos eu não enxergo isso em curto espaço de tempo, né, porque eu não dá para cravar algumas coisas. Mas a galera tem se dado conta do tipo, gente, até ali também, né, inteligência artificial, né, ainda eu sou importante, ou não, a galera tá numa situação meio de, cara, tem que correr, tem que conseguir dar conta de tudo, tem que entender de prompt, de linguagem, e aí, como é que tá? Não vou dizer nomes de empresas nem nada, mas teve situações aí recentes de mercado onde as pessoas foram, indicadas a trabalhar com um conjunto de ferramentas para fins de treinar essas ferramentas. Na prática, elas estavam treinando as ferramentas que iriam acabar com o próprio trabalho delas. E aí E a o gente não vê isso acontecendo muitas vezes. A gente não enxerga: "Espera aí, cara, o que eu estou fazendo aqui vai acabar com a minha própria existência, e aí eu sigo ou não sigo? Qual é o dilema?". E aí tem, sei lá, Calil Carneiro diria: "Os boletos falam mais alto". uhum, E uhum. aí a pessoa vai seguir, porque ela tem as contas dela para pagar. Então, para Sim, mim é meio que uma decisão, ou eu penso nos meus boletos de hoje, é, ou nos boletos lá da frente. mas aí o que que dá? Dado que isso vai acontecer, como é que a gente lida com esse mundo, né? Isso. Então assim, hã, o que vai ser tratado como relacionamento, conexão/relacionamento, isso não tem IA que substitua. Eu quero falar com o Felipe, não quero falar com um avatar. Eu quero trocar ideia com a galera que faz sentido eu trocar ideia. Eu quero saber o que que tá naquela cabeça ali, onde é que anda, né, para que lado anda indo e por aí vai. Então, para mim tem uma questão da gente poder como que eu conduzo o meu processo de aprendizagem, para que eu constantemente possa estar me colocando naquilo que é mais complexo, que é onde vai precisar da minha capacidade analítica, minha capacidade crítica de tomada de decisão, e todo mundo pode caminhar para esse lugar. Só que também tem uma questão.
o quanto que as empresas estão olhando para isso. Ah, Eu olho para IA, e aí eu melhoro a minha produtividade, e aí eu vou fazer um reskilling, eu vou fazer uma reformação da minha equipe para dar novas habilidades para ela, para aumentar a minha capacidade de entrega e a minha capacidade de complexidade também, ou não, vou aproveitar para dar dinheiro para os acionistas. hum, E aí, invariavelmente, se analisar as empresas americanas, o foco, aí não sou eu que estou falando, tem vários consultores, analistas aí dizendo, o foco é dar dinheiro para acionista. acionista. Então essa galera sim está querendo aumentar a produtividade, mostrar que está conseguindo demitir, para mostrar que o resultado está melhorando, que a lucratividade está melhorando e tal. E daqui a 6 meses, 9 meses, 12 meses, a gente vai ver eles dizendo: "Ah, pois é, a gente teve que recontratar uma galera aí", já teve empresa trazendo essa reflexão, né. Aham. Porque a gente viu que, né, pois é, não ficou tão bom assim ou, né. Essa busca pela questão da qualidade é um cuidado. Nos ambientes que eu participo hoje em desenvolvimento de software, eu não tenho esse medo, porque a gente já trabalha com tudo que é estado da arte em relação a engenharia de software, auditoria de código, automação e tudo mais. Então o que a gente está fazendo é ensinar isso para os agentes que vão replicar aquilo que a gente faz. E obviamente a gente faz aquilo que a gente sabe. Eu brinco com a galera que é o seguinte: "Cara, não implementa um código que se der problema sábado de tarde e todas as IAs estiverem fora do ar, tu não saiba resolver. Então vamos garantir que a gente está usando aquilo de tecnologia que a gente é bom e que a gente vai continuar sendo bom. Então a gente não parou de estudar sobre engenharia de software, a gente não parou de estudar sobre arquitetura de software, a gente não parou de estudar sobre automação e ferramentas e tudo mais. Porque o que a gente está fazendo é acelerar aquilo que a gente faz, padronizando. Mas o conhecimento da minha galera tem que continuar evoluindo. Evoluindo, é. E tu comentou de um movimento, talvez, de um passo para trás com relação à adoção, né, assim, tão agressiva, chamar, ou aprofundada, da IA. Dizendo: "Opa, espera aí, vamos trazer gente de novo". E isso remete a um contexto que já aconteceu com a reengenharia lá atrás, que também era um caminho de informatizar muito, né, os processos das empresas. Houve um enxugamento, né, na época, e as empresas ficaram acéfalas, né, porque, viram lá atrás que não dá para substituir algumas coisas. Uhum. E parece que agora a gente está provando de novo, mesmo já tendo, né, Isso. passado por uma situação semelhante, agora com a IA. A gestão de conhecimento, que eu vou me lembrar aqui, sei lá, 2001, de eu estar em eventos na Universidade Federal sobre gestão de conhecimento, a Gestão de galera conhecimento. falando e tal. Extremamente útil hoje eu ter consciência do que eu tenho de conhecimento, né, tácito e o que é conhecimento explícito dentro da Explícito. organização. Porque, cara, pode ter um monte de documentação lá, tá atualizada? A gente usa ela para trabalhar, a gente mantém ela ativa e útil para aquilo que tem que ser feito no dia a dia. Fica muito fácil agora produzir documentos, né? Eu aponto para um PDF e digo: "Produza Sim. vídeos", ele vai produzir. Daí quem vai manter? Quem vai saber sinalizar que: esse vídeo aqui deixou de ser útil, porque teve uma atualização lá de tal questão, essa aula aqui precisa ser regravada". Quem vai estar cuidando desse movimento? Qual é o novo conteúdo? O que que é relevante? Como é que eu conecto agora as coisas que vieram antes e depois? Então, quando a gente fala ali do human in the loop, vamos dizer assim, Ah, sim. eu vejo a coisa de uma maestria, da gente sendo capaz de conduzir as coisas que estão acontecendo, mas quem é que vai ser capaz de conduzir o que está acontecendo? Quem tem essa visão sistêmica da coisa. Então, por isso que eu entendo que talvez, vamos lá, se a gente falasse esse papo 5 anos atrás, Uhum. 6 anos antes da pandemia, a gente estaria, tipo assim, falando: "Ah, precisamos ensinar programação pra galera. Programação é o momento". Programação continua sendo relevante, mas mais relevante que isso é a gente falar de pensamento computacional, que daí tem a parte algoritmos, que tá lá, mas tem outras questões que são relevantes aqui. A capacidade de quebrar problemas em problemas menores, a capacidade de reconhecer padrões, que é uma coisa que eu brinco que um dos meus superpoderes, tirando a preguiça, é reconhecer Esse é padrão. padrão. Então, tipo assim, eu consigo enxergar uma coisa acontecer, "Opa, isso aqui é parecido com aquilo", e pode ter coisas de nichos totalmente diferentes, "Ah, é a mesma coisa".
Como assim mesma coisa? O troço é de um nicho A, o outro nicho Z. Não, é a mesma coisa, só que tá aplicado em lugares diferentes, Sim, mas o tecnicamente, o jeito que se resolve é igual, mas ele brinca assim. E a capacidade de abstração. Para eu ser capaz de abstrair, eu preciso entender das camadas que estão ali envolvidas e entender que a cadeira é onde eu me sento, mas também é um lugar para gerar conforto, mas não muito, porque eu quero me manter ativo ao longo do dia, e daí, de repente, os equipamentos que eu vou utilizar vão ter uma atividade A ou B, utilidade A e B. É uma série de variáveis que estão ao mesmo tempo ali nos rodeando. E a parte algorítmica ela é importante, mas agora eu tenho uma IA que faz. Então eu preciso ser capaz de ter o entendimento do problema que eu quero resolver, porque às vezes o como vai ser resolvido, eu vou dizer uma frase: "Ah, resolva desse jeito". E ela vai aquilo ali vai ser suficiente para dar o caminho do que tem que ser feito, né. Ou o que vai acontecer em muitas equipes de desenvolvimento, é que eu vou padronizar o jeito de desenvolver software, e aí o teu trabalho é só me dar o problema. E isso pode ser tão útil quanto a gente ter uma reunião, pegar a transcrição dessa reunião e dizer: "Esta reunião é sobre o problema A. Analise, fatia o problema e me dá para avaliar antes de eu aprovar para tu resolver". O resolver é usando o nosso jeito de desenvolver software. sim. A gente vai focar na parte anterior. Então, cara, o quanto que a gente está prestando atenção nisso nas escolas, por exemplo. Onde eu tô indo? Eu já ia trazer para o contexto aqui, né, porque nós temos a escola técnica, né, de forma profissionais, de informação e da tecnologia da informação e frequentemente a gente precisa revisar programa e conteúdo, Isso. porque está muito rápido Mas ele e vai e volta, volta. Olha lá. não, mas os fundamentos, Isso. Ó. o que nem eu digo, o que é não tradicional, mas o que é seminal, né, Uhum. que independente da evolução, aquela estrutura ela é a base, aquilo a gente mantém de fato. O que a gente falou, tu trouxe aí do entendimento computacional, né, esse fundamento ele é importante. E ele pode estar presente em coisas simples. Por exemplo, uma vez eu entrevistei uma professora de matemática para um projeto meu, que fala sobre aprendizagem, e ela me disse que a maior dificuldade que ela tem nas séries iniciais e no pré-vestibular é frações. Frações. Relação parte todo. O conceito é relação parte todo. O conceito é do que é feito um telefone. Ah, é tela, é bateria, não sei o que lá, tal, tal, tal. Mais baixo nível. Ah, tem um chip que faz não sei o quê. Mais baixo nível. São as abstrações, a capacidade de quebrar o problema em problemas menores, entender que tem modular, é modular a coisa que a gente tem que Aham. resolver. Então, quando a gente olha isso para educação, essa brincadeira de relação parte todo, é tipo, esse dia meu filho estava lá montando, aviãozinho de papel, na aula de pensamento computacional. Olha que bacana. E alguém perguntou: "Mas o que que tem a ver?" Eu falei: "Tem tudo a ver. Tem uma abstração de um avião, ele não vai fazer um troço com turbina, ele não vai botar, né, Sim, combustível, sim. ele tá com uma abstração, ele tem um algoritmo, ele consegue testar isso no mundo real, ele consegue brincar com essa abstração de várias formas, fazendo modelos diferentes de aviões e tal, tamanhos diferentes. Então tem toda uma constituição, uma construção que tem aí, que leva a gente depois quando chegar na hora de tomar uma decisão, conseguir ter aquela relação muito clara do sentido parte todo, É, como é que eu divido o problema, o que que é o início do problema, como é que eu inicio o primeiro passo que eu tenho que dar. Tá tudo meio ligado, né, e só que a gente o que que tá acontecendo agora, eu vou perguntar pra IA, e eu não vou nem pensar mais. é. E aí que entra o caminho difícil, né, que tu colocou lá no início, que tu tá enxergando tempos, difíceis aí pela frente, né. Dani, estamos quase chegando aí no final, passou super rápido, e aí eu vou te pedir aquela dica QCV que eu te falei lá no início, que o pessoal que nos acompanha aqui já está por dentro do que é o QCV da Fundatec, né, que são, as palavras, a qualidade, o compromisso e a velocidade, que faz com que as nossas entregas aí para a sociedade, para os clientes, enfim, que o nosso impacto seja super positivo baseado nesses valores. Que dica tu pode nos dar, assim, Dani, para os profissionais
Aí da área de tecnologia mesmo, tá, se adaptarem, mas não surtarem também, achando que a IA é aquela coisa definitiva e que se ele não correr atrás disso muito rápido, ele vai ficar para trás. O como é que tu pode dizer assim: "Ó gente, vamos se centrar, Hã, vou no QCV. vamos no Aí QCV". tu vai vamos começar no qualidade, aí tu vai me trazendo aqui os outros que eu vou Tá brincar bom, com te eles. ajudo. Qualidade. Eh, a gente precisa garantir que a gente está fazendo as coisas com a qualidade desde o início, porque é muito fácil produzir lixo agora. É mais fácil produzir lixo agora do que já foi um dia. Imagina a quantidade do que tem, né. Eu posso agora não, porque tá no modo avião, mas se eu abrisse meu Claude aqui e meu computador estivesse ligado lá em casa, eu podia dar um comando para ele: "Ô, dispara aí 3 pesquisas aí pra eu ver quando eu voltar". Ele tem um comando agora de remote aqui que eu posso ativar coisas, né, para ele ficar pesquisando lá, por exemplo. Ele pode pesquisar 7 alternativas diferentes, eu vou descartar 7. Eu não tenho essa facilidade 10 anos atrás, agora eu tenho. É. Agora, assim como eu tenho essa capacidade de produzir e ter essas opções todas, ao mesmo tempo eu posso estar produzindo lixo de uma forma contínua. Então, como que eu garanto que eu estou construindo com qualidade e buscando qualidade naquilo que se faz? Aí entra, de novo, capacidade de pensamento crítico, pensamento analítico, trabalhar perguntas abertas, a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia, né? Qualidade é um, qualidade, o compromisso e a velocidade, faltam os 2. Compromisso. Compromisso. Tenha compromisso com a sua prática. Ah, eu já trabalho com tecnologia. Quais são as tecnologias que você escolheu se especializar? Ah, mas eu não preciso me especializar mais, porque agora a IA faz tudo. Quais são as tecnologias que você vai se especializar? Escolha as tecnologias que você vai se especializar. Conhecimento de IA agora é o teu conhecimento generalista. Tu vai ter que saber em geral. As ferramentas vão ser muito próximas uma das outras. Quais são as ferramentas que você vai se especializar? Tô começando na carreira, mais importante ainda, escolhe as ferramentas para se especializar, arruma o teu emprego, o teu trabalho, começa a produzir, a gerar dinheiro, conseguir pagar os boletos. Tô bem aqui, 3 anos, 5 anos bem com o negócio, vou aprendendo outras, mas quais são as tuas especialidades? Na minha carreira de 30 anos ali de tecnologia, eu já pude fazer várias incursões em alguns assuntos e hoje ter um pool ali, um conjunto de assuntos que eu me considero especialista, mas são 30 anos fazendo a brincadeira, né. Então compromisso em Prática. prática, especialidade. E o último V, que eu sempre digo pro pessoal: "Não confunda velocidade com pressa". Isso, V tem a ver também, o V da velocidade, com a consistência, né, a tem. continuidade. Velocidade, aceleração também, brincar com isso, né. É, Qual corrida tu tá correndo? É uma maratona ou é um 200 ou é um metros, sprint, né. né. Porque às vezes a gente vai correr maratona e corre como se tivesse um 200 metros. Não, cara, tem 42 quilômetros aqui. Então a gente tem noção de qual é a hora de correr Definir a cadência. e escolher a hora que não, esse assunto aqui eu vou longo prazo com ele, né. Então, por exemplo, e às vezes o lance da velocidade de descartar pode ser uma coisa interessante, Pode, velocidade para dizer não. Então, por exemplo, um dado momento da minha carreira, eu estava indo para um caminho de certificações e gestão de projetos ou coisa do tipo, e me apareceram os métodos ágeis ali. E aí eu lembro que eu olhei para aquilo e falei assim: eu acho que eu não vou para aquele caminho não. Aquele caminho vai me colocar num quadrado e eu quero estar em formato livre aqui, vamos chamar assim". Foi um assunto que eu escolhi lá em 2002 para 3 começar a prestar atenção nele. Então 24 anos depois aí, meio que parece que deu certo, deu vamos dizer certo. assim. Mas na época, era um monte de galera dizendo: "Você tá louco, isso é besteira, isso aí é lorota", entendeu. E aí hoje em dia para usar as IAs, se tu não trabalha com a prática de engenharia que veio lá dos métodos ágeis, tu não anda. Não é assim, é difícil. Não, tu não anda. Tu vai fazer uma implementação de uma funcionalidade e vai criar um bug em outras 3. Ah, é. Então, as práticas de engenharia de software hoje são mais importantes do que elas já foram algum dia, porque agora o que eu fazia em uma semana, literalmente, teve um projeto que eu peguei de exemplo, primeira versão uma semana, segunda versão 3 dias, terceira versão 35 minutos. Nossa, Eu só fui melhorando meus agentes, só fui melhorando o quanto que eu não precisava me envolver com o processo. Então, cara, dá para fazer coisa de uma semana em uma hora, dá.
Mãe, como é que foi a tua descoberta? Então a velocidade agora é mais lenta, agora é pensar, agora é refletir, agora vamos correr, né, a gente ter clareza disso. Muito legal. Vimos ó, a dica QCV foi realmente baseado na qualidade, no compromisso, na velocidade, ó. Dani trouxe essa ligação da dica dele com os valores aqui da Fundatec, que ficou show de bola. Dani, obrigado mais uma Obrigado. vez pela tua participação, sempre gentil com a Fundatec. Eh, Fico muito honrado aí que sempre aceita os nossos convites, né, e a gente sabe que a tua vida é corrida e tu conseguiu tempo para estar aqui conosco. A gente fica muito feliz mesmo. Obrigado de novo. Obrigado mais uma vez. Reforçando aqui, pessoal, nesse episódio que falamos sobre tecnologia, falamos sobre IA, mas falamos bastante sobre pessoas, sobre programação clássica, sobre os conceitos que não devem ser perdidos, né? E sobre o fator humano, porque como a gente começou falando no início do episódio, a tecnologia é feita para melhorar a vida das pessoas. Não esqueçam de continuar seguindo a Fundatec, compartilhando, curtindo, seguindo principalmente os canais onde o FDTcast vai rodar, que é o Spotify, que é o YouTube, e para não perder os próximos episódios desta primeira e das outras temporadas que virão por aí. Obrigado mais uma vez e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.